Pergunto se o Luiz Henrique Bassi, representando a diretoria, se quer fazer alguma consideração. Bom dia a todos. Inicialmente peço desculpas pelo atraso, também em nome do diretor Jurosa, que hoje a agenda de reuniões está enorme, começou 8h30 da manhã, e agora às 11h ele tinha uma outra, ele foi convocado para uma reunião no Ministério, então não pôde participar. A correria foi tanto que ele nem chegou a responder se ele me autorizaria a falar. Mas eu vou tomar essa liberdade, talvez muito em função de que eu participei desse processo desde a sua origem, desde a concepção daquela ideia de três etapas, né? E foi um momento importante porque a gente não estava ainda... Estava na discussão do conceito. É claro que, superada essa discussão conceitual, a gente tem que partir para observar os aspectos operacionais, enfim, a forma de implementação. E dependendo de como é que a gente avança nisso, às vezes a gente tem que revisitar um outro conceito. Um exemplo claro aqui é a questão do tratamento das estatais, por conta lá da resolução do Banco Central. Eu fiquei até com uma dúvida, se a gente tem como avançar ou se, de fato, tem que partir para um tratamento excepcional, né? Eu também participei da implementação da resolução normativa 531, né? De fato, ela já está sendo aplicada aí, já tem há um ano, né? Ela começou em janeiro de 13, e até pelos números apresentados aqui, queria até que, nessa questão da inadimplência, fossem expurgados os valores relativos a decisões judiciais, enfim, ou a inadimplências anteriores à aplicação da 531. Eu não vou citar os casos, porque não tem ninguém aqui da Procuradoria para eventualmente me defender, porque quando a gente cita algum caso aí, né, a pessoa pode se sentir incomodada. Embora o exemplo que foi apresentado aqui do montante de exposição tenha alguma relação, coincidência ou não. Enfim, com relação... Eu percebi que alguns agentes apresentaram nas suas colocações o resultado de simulações. Daquilo que eu vi, eu cito o Bernardo da PIAP, o Reginaldo da Vale, tá? A Camila da Abrace e o Alexandre da Abracel. Eu gostaria de fazer um pedido que vocês disponibilizassem para a turma da SEM e para mim também a memória de cálculo dessas simulações. Nós precisamos enfrentar essa questão, avançar nisso aí, isso é muito importante. Então, só a disponibilização dos slides, eu entendo que ela não é suficiente. Eu morri de vontade aqui durante a apresentação de perguntar, não, mas qual foi a premissa, enfim, tá? Me segurei e agora eu estou tomando essa liberdade de pedir que vocês disponibilizem lá as planilhas de Excel, enfim, as premissas que vocês adotaram para chegar naqueles números que não são muito bonitos. Eu não vi ninguém citando, tá, a questão da garantia complementar, que tem previsão na proposta de resolução normativa, né? Quando se fala em tratamento excepcional para alguns agentes e tal, que não conseguirem contratar crédito junto às instituições financeiras, existe um mecanismo aqui da garantia complementar, até revisitando a proposta. Eu não percebi que, eventualmente, se o agente fizer uso dessa garantia complementar, que haverá alguma sanção, né? E isso aqui poderia ser utilizado, essa ferramenta poderia ser utilizada para tratar esses casos em que a contratação do crédito não seria possível, pelo motivo que se apresentar. Eu também não verifiquei aqui, em nenhuma apresentação,
a questão, talvez, enfim, talvez porque não gostem muito da ideia, é com relação à implementação da portaria 455. Eu acho que quando vocês colocam, muitos colocaram aqui, que o limite operacional mínimo deveria ser definido com base na exposição do agente, então eu vejo que a aplicação da portaria 5 tem efeitos sobre isso. A questão do registro ex ante e a periodicidade semanal desse registro. E aí talvez, pensando na implementação dessa portaria 455, talvez a gente pudesse avançar para pensar na ideia de fazer a contabilização semanal, já que o registro é ex ante e tem periodicidade semanal. Então, talvez, pensando numa contabilização semanal, pensando numa liquidação semanal, talvez a gente tivesse que compatibilizar esses pontos que poderiam surgir, né, no curto prazo, enfim, no médio prazo, com a implementação dessa segunda fase. Mesmo porque foi colocado aqui por alguns expositores a necessidade de você assim, não acelerar a conclusão desse processo. É um processo delicado, exige muita avaliação, muito estudo, tem uma parte de transição que precisa ser analisada com cuidado, então talvez essa análise pudesse ser acompanhada de outros pontos que estão em curso. Essa discussão aqui ela não é isolada, pelo menos esse meu entendimento, né? Já citei a questão da eficácia da resolução normativa 531, né? Aí fica a discussão, partir para essa segunda fase, exigir garantia de quem tem uma atuação que não gera exposição, enfim. Eu fico numa dúvida se esse limite operacional não poderia ser vendido como um bom indicador dos agentes vendedores, dado que, com a aplicação da 531, né, o comprador, a contraparte precisa observar de quem está comprando. Então, eventualmente, seja por a métrica que for para calcular o limite operacional mínimo, eu imagino, assim, não sei se é inocência, enfim, que alguns agentes vendedores, comercializadoras, agentes de geração de pequeno porte, que eles poderiam negociar com as instituições financeiras um limite operacional mais alto e vender isso como algo que confere robustez, né, que classifica melhor esse tipo de agente. Não é de hoje que se discute a questão de criar indicadores para avaliar, selecionar os agentes vendedores. Talvez o limite operacional pudesse servir, e aí talvez fosse uma discricionariedade de cada agente vendedor definir seu limite operacional, independentemente do valor do limite operacional mínimo. Queria fazer um rápido comentário com relação ao que foi colocado pelo representante da Petrobras a respeito da tratamento de rateio de inadimplência. Né? Até citou lá o artigo 17, até eu rapidamente comentei com o Fred que, mas isso não está lá nas regras 2014, enfim, a regra que foi recentemente aprovada. Ele respondeu que sim, né? Então, no meu entendimento, de alguma forma, a terceira fase já está implementada. Se era o foro adequado àquele das regras, eu enfim, guardo para mim isso. Mas, de qualquer forma, eventualmente o que pode se discutir e avançar na questão da conta garantidora é para tratamento dos casos em que os casos amparados por decisão judicial. Porque aí eu não posso desligar o agente. E eu não tenho o recolhimento de todos os créditos naquela liquidação em que aquela decisão judicial produziu efeitos. Né? Hoje eu tenho um tratamento, com base nesse dispositivo lá da resolução que aprovou a nova versão das regras, um tratamento para desligamento. Assumindo que hoje, né, há uma celeridade no desligamento, então esse ponto estaria equacionado, então acho que em termos de escopo, essa questão da terceira fase ficaria restrita à questão dos impactos decorrentes de medidas judiciais.
Vamos lá, então, fiquei bastante satisfeito com tudo que foi colocado. Acho significativo o número de contribuições, enfim, dizendo da necessidade de revisão da metodologia de cálculo do limite operacional mínimo. O representante da Deutsche Bank citou a necessidade de revisão do acordo operacional, que haveria uma incompatibilidade em algum ponto com a proposta de resolução normativa. Então, acho que se isso pudesse ser mais bem esclarecido na fase de contribuições por escrito, né, porque não sei se o Fred tem conhecimento de quais as repercussões do acordo operacional que foi celebrado com relação à minuta de ato normativo. De fato, essa parte não ficou clara, acho que bem clara na apresentação. Na verdade, o que eu quis dizer é que estão vários pontos sendo colocados aqui. Tá certo? Pode ser que alguns pontos do que foram aqui levantados, como periodicidade do cálculo do limite operacional mínimo, ou outras colocações que foram feitas aqui e que vão fazer parte da finalização da audiência pública, possam vir de encontro ao que foi acordado. Em função disso, pode ser que nós tenhamos que fazer uma revisão. Não estou dizendo que o que está na audiência esteja... Tanto é que o que estiver em desacordo, nós já colocamos as nossas posições e vamos fazer uma contribuição conjunta sobre aquilo que hoje está em desacordo. Mas pode ser que no fechamento dessa audiência, alguma coisa não seja ligada. E aí nós teríamos que revisar. Entendido? Obrigado. Entendido. Vou chegar ao fim, porque já estou tomando muito o tempo. Só reforçando da minha alegria, minha satisfação em ver a qualidade das contribuições. Acho muito importante essa participação das instituições financeiras, tá? Nesse processo. É muito bom contar, e é fundamental contar com a participação de vocês nessa implementação, apresentando sugestões, enfim, apontando esclarecimentos, porque de fato há algumas dúvidas, enfim, é um assunto, em alguns pontos, trata-se de um assunto novo. Tá? No mais, agradecer a participação de todos e lembrando que o período de envio de contribuições se encerra na sexta que vem, né? Então, se o que foi apresentado aqui pudesse estar refletido nas contribuições, isso seria, de fato, bem importante e ajudaria a tornar ainda mais claro aquilo que foi exposto nessa sessão.